Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Feliz 2015 a todos. Se possível, vamos fazer um feliz 2015. Namastê, pessoal da Rede CUPEF Rio de Janeiro, pessoal da TVJ São Tomé das Letras. É um prazer estar aqui, sempre tentando responder o que as pessoas me perguntam, o que as pessoas abordam, né? Eu recebi uma mensagem de um rapaz, eu não estou lembrando o nome, muito interessante, né? Às vezes as pessoas me mandam coisas que eu não lembro, às vezes até nem sabia, né? Muito interessante que eu recebi recentemente, de um rapaz, porque as pessoas me perguntam muito essa coisa, ET é do bem, ET é do mal, né? Existe essa dicotomia, né? Onde surgiu o bem e o mal? Vamos começar, né? O bem e o mal começou no zoroastrismo, lá na Pérsia, antes do cristianismo, muito antes do judaísmo, tal, adotar esse conceito de bem e mal, de Deus e diabo. O Zoroastro, lá na Pérsia, né, o zoroastrismo, ele tinha conceito de que existia um princípio do bem e um princípio do mal. Então existia Ormuz e existia Ahriman, que era o bem e o mal. Então, por exemplo, foram dois princípios em contraste, que nem no taoísmo existe o yin e o yang, né? Então a cultura ocidental, de alguma forma, recebeu essa ideia de bem e mal, né? Muito forte. Então, por exemplo, no Ocidente, no cristianismo principalmente, né, existe uma constante ideia de que existe eu versus o outro, né, onde eu sou o bem e eu sou o mal, né, o outro é o mal. Então, por exemplo, todo mundo fala assim, se eu sou a favor de, no caso de quem é cristão, né, quem é cristão é o bem, quem é muçulmano ou não cristão, ou ateu, ou satanista, é o mal, né? E, evidentemente, quem é muçulmano acha que o cristão é o mal, que o ateísmo é o mal, que os Estados Unidos é o mal, etc. Então, na verdade, para você falar em extraterrestre, existem coisas que tem que mudar na sua cabeça. Uma das coisas é esse conceito de bem e mal. O extraterrestre age pela lógica. Ele não age movido por um conceito de bem e mal, ele age por um conceito de favorável e desfavorável. Então eu vou fazer aquilo que for favorável à minha espécie, uma coisa que vai ser favorável ao meu povo, favorável ao meu mundo. Tá? Então quando as pessoas me perguntam se Grey é bom, se Grey é mal, se Grey é bonzinho, se Grey não presta, se Grey é legal, reptiliano, eu vou dizer sempre a mesma coisa. Em vez de você perguntar bom ou mal, você pergunta assim, favorável ou desfavorável ao ser humano? Tá? Então, vamos sempre conceituar assim, por exemplo, esta espécie, essa linhagem, como queira, é favorável ou desfavorável ao ser humano. Ela tem um plano de ação que favorece o ser humano ou que ferra o ser humano, né? Por exemplo, no caso dos Greys, né, que são famosos, né, os famosos experimentos genéticos, né, por exemplo, quando as pessoas são abduzidas, e isso é visto como uma violência, uma infração ao livre-arbítrio e tudo mais, e, portanto, por ser uma infração do livre-arbítrio, as pessoas, no raciocínio cristão, entendem aquilo como sendo mal, né, se infringir o meu livre-arbítrio é o mal. Mas, na verdade, para o Grey que está fazendo aquilo, é simplesmente uma coisa que ele tem que fazer. Faz parte de um experimento de miscigenação genética, faz parte de um experimento de hibridização, de melhoria de espécie, de criação de novas espécies. Então, para ele, não é bem, não é mal, entendeu? Preciso fazer. Para você comer o pão, você tem que assar primeiro. Quer dizer, não tem bem e mal aí, né? Tem o que precisa ser feito, né? E mesmo o ser humano, ele também faz o que tem que ser feito, né?
Você tem lá um rio bonito, não sei o que, tal, de repente o rio transborda e o prefeito resolve canalizar. Ele tira a beleza do rio, destrói tudo. Ele fez o que ele tinha que fazer, ele fez o que ele achou que tinha que fazer, né? Quantas coisas horrorosas o ser humano fez porque sob o pretexto de era preciso fazer, né? Então, assim, por exemplo, na prática, essa história de bem e mal, mas assim, na prática existe assim, o que eu preciso fazer e o que precisa ser feito e quem se opõe a mim, né? Que seria o mal, e na verdade é quem se opõe a mim, né? Então, sei lá, do ponto de vista dos nazistas, os Estados Unidos é o mal, era o mal, a Inglaterra era o mal, e vice-versa, né? Os russos eram o mal, mas do ponto de vista atual da história, eles eram bem, quer dizer. Mas não é nem isso, são forças que se opõem, né? São forças que se opõem. Você pode estar a favor ou contra uma certa coisa. Essa relatividade do bem e do mal é uma coisa que o homem ocidental tem uma certa dificuldade de entender. Quem é budista, por exemplo, entende facilmente, porque o budismo não fala em bem e mal. O budismo fala em termos de agradável e desagradável. Então, por exemplo, que a vida é composta de 4 coisas: a união ao agradável, a separação do agradável, ou seja, você ganha uma roupa bonita, então é a união ao agradável. Aí essa roupa bonita estraga, envelhece, é a separação do agradável. Isso pode ir desde o princípio de um objeto até uma pessoa que você ama, uma coisa que você acredita, etc. Depois você tem a aproximação do desagradável e a separação do desagradável. Ou seja, você tem um chefe, um colega de trabalho que você detesta, e ele, quando chega perto de você, você sente aquele asco, aquele horror, né? E quando ele vai embora, você sente o alívio. Quer dizer, a vida ela é feita desses 4, se a gente for pensar, tudo se resume a esses 4 opostos, né? O agradável e o desagradável, aproximar-se e chegando em você e indo embora de você, né? Então, para os Greys, eles pensam com muita simplicidade que o experimento genético precisa ser feito e acabou. Não é do bem, não é do mal, não é contra o ser humano, não é a favor do ser humano, é a favor deles. O que eles fazem com aquilo é que seria talvez margem de interpretação de bem e mal do ponto de vista humano. Se aqueles experimentos são para escravizar, ou criar uma espécie serviçal, se é para melhorar, se eles retribuem devolvendo crianças índigo geneticamente melhoradas para a Terra, que eu acredito que fazem. Eu acredito que eles têm, eu acredito que tem uma faceta, eu acredito no caso da abdução Grey particularmente, dando a minha opinião pessoal, eu acredito que existe uma faceta positiva e negativa para o ser humano. A faceta negativa é que eles levam os híbridos para o outro planeta para criar uma nova espécie que talvez tenha utilidade para eles, não para a Terra. Mas, por outro lado, eles também são os jardineiros, do espaço, são os semeadores da vida, como dizia lá o Rama. Então, por exemplo, eles criam novas espécies e melhoram as espécies existentes. Então, a gente pode dizer que a gente não é Neandertal ainda, porque eles hibridizaram o humano com alguma outra coisa. Talvez a pedido dos próprios pleiadianos, etc., de espécies consideradas aí benignas, bondosas, mas que não puseram a mão na massa e encomendaram para os Greys fazer esse trabalho. Essa é a minha visão. A minha visão é que os Greys é que botam a mão na massa, mas não são necessariamente para eles o serviço, muitas vezes, né? Então essa coisa de Grey e de ET do bem e do mal, por exemplo, no caso dos reptilianos, por exemplo, os reptilianos eles têm uma antipatia pelo ser humano que é notória, um certo desprezo, deboche, uma antipatia, né? O que também não faz com que eles sejam maus, no sentido de que eles queiram invadir a Terra, extinguir a humanidade, nesse princípio tão... o cristianismo ele tem, né, a figura do diabo. Então o diabo, o que o diabo seria? O diabo seria um ser eternamente mau, né? Satã, diabo, é um ser eternamente mau, dedicado a fazer coisas unicamente más, né? Mas na natureza você não encontra isso,
né? Você encontra sempre uma ambiguidade em todos os seres. Até uma serpente pavorosa, assustadora, às vezes foge do ser humano e se recusa a atacar. Ela também tem o seu bem e mal, vamos dizer. Ela também tem o seu hostil e não tão hostil. Não existe um ser quase... um leão, por exemplo, ele é terrível com as zebras, mas ele é bom para os outros membros da sua família. Então, ninguém é totalmente mal, né? Pelo menos a natureza não tem essa coisa separada, preto no branco. Então, por exemplo, um exemplo de atuação ET que eu posso falar benigna, né? É a questão dos ETs anularem as armas nucleares humanas, né? Um bom exemplo disso, um exemplo provado disso, que eu considero provado, foi o Robert Jacobs, não confundir com o professor David Jacobs do livro A Vida Secreta, o Bob Jacobs, né? Robert Jacobs, que em 64, no ano que teve a Revolução Militar no Brasil, ele era militar na base aérea de Vandenberg, na Califórnia, Vandenberg, e aí estava tendo um teste de míssil. Os testes de mísseis, eles eram feitos com míssil sem a arma nuclear. Era simplesmente o teste de voo do míssil. Os testes de míssil, eles foram muito úteis tanto para a criação de mísseis nucleares, como para a criação de mísseis dos foguetes que depois foram as missões Apollo. As missões Apollo, elas foram testadas com a mesma tecnologia, o que seria mais tarde as missões Apollo, né? Em 70 lá, 70, 71, mas que antes era... Quem traz a tecnologia dos mísseis é o von Braun, da Alemanha, tal, cientista alemão que foi trabalhar lá nos Estados Unidos, e depois os testes de mísseis evoluem até a viagem do homem à Lua, que eu acredito que é real, sim. Eu acho bobagem essa história. É muito para minha cabeça achar que o homem não foi à Lua. Então por que fazer tudo aquilo? Né? Até porque não teve nenhum outro desdobramento, simplesmente eles foram lá, fizeram a bandeira e voltaram. Né? Assim, o que eu acho é que aí eles estavam soltando o Bob Jacobs estava lá na base, e existia um outro tenente chamado, se eu não me engano, Manoman, e eles estavam assistindo o lançamento do míssil. Deixa eu ver se o... Mansman, Major Mansman, tá? Esse Major Mansman, M-A-N-S-M-A-N-N, Mansman, homem dos homens. Estavam presentes nisso daí, vai ter uma importância mais tarde. E aí o Mansman, ele estava como se diz, assistindo o lançamento, de repente o lançamento é abortado. O foguete está indo muito bem até uma certa altura, chega na estratosfera e explode e cai. Né? Bom, explode e cai. Acontece bastante. Aconteceu até com gente lá dentro, né? O que aconteceu no ônibus espacial. Então eles foram embora e... bem, falhou, né? É frustrante, mas é normal que fale. De repente, o Bob Jacobs lá, eu não sei qual era a função dele, se era coronel. Hoje em dia ele é professor, ele é aposentado, ele não tem mais nada a ver com militares. Né? E aí ele recebeu uma ligação do superior dele dizendo assim: mas você não viu o que aconteceu? Aí o Bob falou assim: não, eu não vi o que aconteceu. O foguetinho caiu, né? O míssil caiu. Aí o chefe superior dele, vamos dizer o general, né? Falou assim: tá, mas você não viu por que caiu?
Ele falou assim, não, eu vi que explodiu e caiu. Eu falei assim, vem cá, aí chamou para o laboratório para mostrar um relatório confidencial, e tinha uma filmagem feita no outro setor, com telescópio. Eles tinham uma espécie de telescópio para filmar de perto a atuação do míssil. E aí você via uma nave discoide, tipo prato, com uma bolinha em cima, que eles chamam de bolinha de ping-pong. E essa bolinha de ping-pong assim parelha com o míssil e lança um raio laser. Não acontece nada com o míssil continua voando. O UFO dá meia volta, atinge pelo outro lado, continua indo. Quer dizer, não atingiu um ponto vital do foguete. O foguete, na verdade, é só uma coisa que está explodindo, pegando fogo, né? Aí o UFO foi para um terceiro ponto, atingiu de novo, não adiantou. Aí ele fez como se fosse um relógio, né? 66666. E aí parou na frente do outro lado da nave e atirou uma quarta vez, num outro ponto. E aí sim, o míssil é abatido pelo UFO e vai embora. Isso você não via olho nu, entendeu? Então, o Bob Jacobs e o Dr. Mansman e o Tenente Mansman não viram isso daí, né? Mas aí levantou a lebre para ele. Ele falou assim, nossa, mas que loucura, né? Aí eu, vendo o vídeo, achou aquilo uma loucura. E aí o general falou assim, mas isso aí é um segredo entre nós, o senhor não pode falar nada, tá? Isso é top secret do governo, entendeu? Mas assim, existe essa ação de UFOs que derrubam armas, né? E aí acho que era coronel, o Bob Jacobs guardou isso daí, para a vida toda dele, até de 64 até 82, né? Quando ele começou a falar disso daí. Eu penso que ele se aposentou e ele resolveu, achou que era importante para a humanidade, começou a fazer aquilo que o Project Disclosure faz com o Stephen Greer, que são militares que usam o seu respeito, o seu respaldo para testemunhar a existência dos UFOs, que viram UFOs em bases, que viram ações militares conjuntas com ETs, a história do Edifício Dulce, de Roswell. Então, por exemplo, ele vai lá e fala, né, começa a falar em público, né? A entrevista que eu vi era com a Carrie Cassidy, do Project Camelot. Quer dizer, ele começou a falar publicamente disso daí e começou a receber ameaças em casa da mulher, a mulher dele e ele recebiam assim mensagens assim com palavrões, assim, seu motherfucker, bom, no Brasil, motherfucker, você vai morrer, entendeu? Você vai. Uma vez ele abriu a caixa de correio, nos Estados Unidos tem aquela caixinha de correio fora, né? E aí tinha um monte de bombinha, e aí ele recebia telefonemas, mas não mataram o cara, porque não mataram porque. Por que não mataram? Porque depois que você falou, se te matarem, você vira mártir, né? É como aconteceu com o Dr. John E. Mack. O Dr. John E. Mack foi foi atropelado na calçada. O cara se deu o trabalho de entrar na calçada para atropelar o John E. Mack, que pesquisava ufologia. Uma morte super, ultra suspeita, né? Então, praticamente, você fala assim, ele foi assassinado, né? Fica praticamente óbvio isso daí. E a mesma coisa aconteceria com ele, até porque ele só falou isso, não tinha provas. Quando eles foram tentar ver o vídeo, né, evidentemente, né, tanto o Mansman quanto ele, o Jacobs, o Bob Jacobs, que não tem nada a ver com o David Jacobs, isso eu quero ressaltar mais uma vez, porque existe o famoso cientista, né, o Dr. David Jacobs, que escreveu A Vida Secreta, que é um grande livro de ufologia, né, foi lançado aqui no Brasil pela editora Sextante, em 92, não tem nada a ver, né? O Bob Jacobs, ele foi que querer ver o filme. Aí ele falou assim, claro, tá aqui, ó. Entendeu? Só que editado. Aparecia o foguetinho saindo do chão e depois caindo. Não tinha mais a cena do caindo
do UFO batendo em 4 pontos, que é a cena que interessa, né? Só tinha a cena banal do... Ah, falhou, caiu, né? Pode cair porque faltou combustível, faltou porque vazou, porque... Entendeu? Porque esquentou demais, porque, né? Não explodiu no ar, caiu simplesmente, né? Então a gente pode dizer que, por exemplo, chamação do extraterrestre do bem, né? E então você pode dizer as extraterrestres são do bem. Quando você fala, por exemplo, do caso Colares, né? O caso Colares é uma coisa muito chamativa. Você falou que não é uma coisa do mal, né? Porque eles sugavam as pessoas, tiravam o sangue das pessoas, né? Por exemplo, a gente sabe que as primeiras vezes que eles tentaram fazer isso, eles foram muito desastrados, com aqueles pescadores que estavam no barco e uma luz tentou tirar sangue deles, que foi o primeiro relato de chupa-chupa. Um morreu, 2 ficaram super debilitados, né, e queimados, né, quer dizer, foi uma ação altamente desastrada. A gente pode dizer, foi proposital? Não, mas digamos que tenha até sido, entendeu? Quer dizer, é difícil dizer, né? Depois lá em Colares aquilo começou a acontecer em massa, porque daquele plasma sanguíneo, o professor Laís Fonseca fala que era para fazer uma vacina, né? Que era necessária para o próprio ser humano. É uma teoria. Outra teoria, você pode dizer que eles estavam precisando do plasma sanguíneo para algum uso pessoal, vamos supor, para alimentação, aí seria mais fácil pegar de animais, de vacas, como se faz muito. Por isso que eu acho mesmo que a teoria da vacina é uma boa teoria sobre o que estava acontecendo em Colares, né? Então, assim, por exemplo, essa coisa de bonzinho ou malzinho, enquanto se fala em extraterrestre, a gente precisa a gente precisa relativizar isso daí. São missões, né? Por exemplo, quando um militar age, por exemplo, ele não age em termos do bem ou do mal, ele age em termos do sucesso da missão. É da mente humana, vamos dizer, religiosa, filosófico-religiosa ocidental, achar que existe um bem e um mal separados. Entendeu? Porque, por exemplo, o meu braço esquerdo é o teu braço direito. Quer dizer, quando eu olho para você, o que eu vejo como esquerdo é o direito. O que eu vejo como direito é o esquerdo. Quer dizer, do meu ponto de vista, você é oposto a mim. Se eu sou de um partido político ou uma facção oposta a você, eu sou o mal e você é o mal para mim. Quer dizer, então isso aí é simplesmente uma questão de duas forças se confrontando. Não é uma questão de bonzinho, malzinho, bem e mal, né? Então, por exemplo, o que eu acho dos extraterrestres, particularmente, é que eles defendem muito o planeta, entendeu? Na minha opinião, eles defendem muito a biosfera, por exemplo, de uma guerra nuclear. Por exemplo, eles não permitiriam, estão tentando fazer com que a guerra nuclear jamais aconteça. Mas eles não estão muito interessados, na verdade, se for necessário sacrificar o bem-estar de alguns indivíduos, eles vão fazer isso, como fizeram em Colares. Se for necessário pegar alguém, essa pessoa vier a morrer, eu falo assim, desculpa, aconteceu. Tá? Simplesmente aconteceu porque não houve como evitar. Então a gente tem que pensar nesses termos, que o ser humano ele coloca tudo com muito exagero, né? Por exemplo, assim, oh, uma pessoa morreu, faz assim, nossa, então os ETs são malignos, eles querem atacar a humanidade. Não, não quiser atacar a humanidade, houve um erro, entendeu? Houve até uma displicência, entendeu? Como quando se faz um teste em animais, ou se faz às vezes até um veterinário faz um procedimento errado e erra, né? Então eu não acho que essa ideia de bem e mal, bonzinho e malzinho se aplica, né? Embora eu não acho que o extraterrestre é inofensivo. Eu acho que no caso de maneira alguma, no caso do Barroso lá de Quixadá, o seu Barroso, o ET, parece que ele estava armado, né? Se alguém pode me corrigir, que ele estava armado e aí ele atirou contra
ameaçou atirar contra o ET mandou na bucha na hora, deu aquele negócio nele e começou a ficar infantil e acabou morrendo depois de alguns anos, né? Teve uma espécie de senilidade, de quase, vamos dizer, tipo parecido com Alzheimer, né? E tem uma foto dele ali, já muito no fim, se comportando como um bebê, mamãe, tô com medo, mamãe, tô com medo. É muito triste a história dele. Agora, eu não sei se, por exemplo, se houve uma intenção de ataque da parte dele, houve um revide. Eu não lembro muito bem, ou não ficou muito claro para mim até hoje. Eu vi várias fontes meio conflitantes. Ou se o ET simplesmente atacou por atacar, né? A mesma coisa acontece com o chupacabra. O chupacabra é um ser que eu acredito que seja um animal de estimação dos ETs, especializado em coletar minerais e tal. Então, por exemplo, também o chupacabra, né, embora ele mate as galinhas, os bois, as vacas, ele é um animal carnívoro, na verdade, um animal hematófago, como um morcego, né? Também ele não é nem bom nem mal, ele está seguindo o que a natureza faz, como o morcego, como o leão, como o gato, que é comer carne, né? E aí aquilo também dá uma ideia sinistra dos ETs, né? E por último, o mais terrível de todos, né? Que é o caso Guarapiranga. Se aquele homem foi mutilado e torturado vivo e retalhado vivo, né? Tiraram a cara dele, tiraram o ânus dele em vida, e aquilo foi feito por ET, se aquilo realmente foi feito por ETs, né? Até hoje existe uma controvérsia, se foi só uma desova de cadáver ou se foi um ato realizado por extraterrestres, vai ser muito difícil chegar a uma conclusão. Se isso aconteceu, realmente teve requintes de crueldade do brabo. Quer dizer, existem momentos de crueldade da parte de ETs, eu acredito nisso. Tá? Eu não sei por que fizeram isso com ele, se de alguma forma, se existe uma nave, um grupo de ETs que realmente faz isso normalmente, com aquela crueldade toda, queimando e cortando pedaços da pessoa ainda viva, arrancando órgãos da pessoa ainda viva. Quer dizer, todas as indicações do IML mostram que ele foi mutilado vivo, ele não foi dissecado depois de morto, né? Então tem que ter alguma forma de descobrir isso, e quem é médico legal sabe dizer, né? Isso é muito horripilante, realmente. E assim, eu posso até dizer que eu espero que eles tenham tido um bom motivo para fazer isso, né? Eu não sei, eu não acho, não sei, não consigo entender o que esse cara fez, né? Porque os ETs tem umas coisas engraçadas. Se você for muito malvado, agora eu vou falar uma coisa pessoal que eu sei. Se você for muito malvado, se você for muito cruel, eles também podem falar assim: não, mas agora a gente tem permissão para fazer isso. Eles têm uma análise do corpo kármico da pessoa. Então, por exemplo, eles podem olhar para você e falar assim: não, você merece isso daí. Porque você já fez, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que tem costume de esganar gato, furar olho de cachorro, como eu já vi fazerem, pessoas que são cruéis, entendeu? Pessoas que são sacanas com todo mundo, e o ET sabe disso. E ele fala assim: não, isso me dá um. É engraçado, o fato da pessoa ter feito aquilo dá a eles um direito kármico de fazer, de zoar com a pessoa. Eu já vi falar disso e acho que é verdade. Que, por exemplo, que eles se portam com você mais ou menos conforme o seu merecimento. Eles têm uma leitura áurica da pessoa para dizer: olha, pode ser feito isso com esse aí. Entendeu? Porque ele é realmente um carrasco, ele é realmente um monstro e tudo bem. Então ele merece passar por isso. Não estou dizendo que aconteceu com esse coitado do cara, entendeu? Estou dizendo assim, que eu sei disso, que o extraterrestre tem essa habilidade de ver a tua alma, ver tuas vidas passadas, ver seu corpo kármico e dizer: olha, você é merecedor, sim, de uma morte violenta. Ou não, né? Entendeu? Isso é uma coisa muito curiosa. Então isso explicaria muitas vezes por que eles agem com alguns de uma forma gentil, amigável, tudo mais, cooperativa, e com outros de uma forma horrorosa e inesperada, né? Tá bom? Então reflitam sobre isso, que eles têm um conhecimento espiritual superior
de poder enxergar a alma dos outros e ver o que cada um merece. É aquele famoso Deus castiga, né? Deus vê tudo. Eles também veem tudo, porque eles podem ver dentro da alma e ver ver o que a pessoa merece. E, mais do que tudo, também a possibilidade a ideia de ser justo. Não ser bonzinho, não ser malzinho. Simplesmente fazer o que precisa ser feito. A pessoa leva conforme ela merece. Entendeu? Isso eu acredito bastante. Não estou dizendo que as pessoas em Colares mereciam ter seu sangue chupado, entendeu? Eu não sei qual é a função daquela missão, por que eles fizeram aquilo, se fizeram aquilo por um motivo pessoal ou em prol da humanidade, entendeu? A gente nunca vai saber. Tá? Mas esquece a história de bem e mal, vamos pensar em termos de foi um ato favorável ou desfavorável, agressivo ou não agressivo, só isso. Tá certo, pessoal? Essa é uma coisa, é uma opinião importante. Eu acho importante a gente mudar esse maniqueísmo, porque não dá para raciocinar o comportamento ET nesses termos de bonzinho e malzinho. Como se existissem dois times, né, de futebol. Tá certo? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê. Espero que vocês tenham gostado. Aceito opiniões, divergências.